Era uma noite escura e sombria, onde a neblina pairava densamente sobre a mansão abandonada conhecida como a Mansão dos Pavoridos. Havia uma lenda que rondava aquelas terras, uma lenda sobre um baile fantasma, que acontecia a cada 100 anos. A mansão estava deserta há décadas, as janelas quebradas, e as paredes descascando revelando um passado glorioso, que havia se perdido no tempo. Mas naquela noite, algo sinistro estava prestes a acontecer. Um grupo de jovens curiosos e destemidos decidiu desafiar a lenda e adentrar na Mansão dos Pavoridos, buscando a emoção do desconhecido. Ao entrarem na mansão, foram recebidos por um silêncio perturbador e um ar gélido, que fazia os pelos de suas nucas se arrepiarem. Uma música suave e melancólica parecia ecoar pelas paredes, convidando-os a seguir em frente. Curiosamente, encontraram uma porta entreaberta levando-o a uma imponente sala de baile, iluminada por velas tremeluzentes, que lançavam sombras dançantes pelas paredes. Ouviu-se um sussurro arrepiante no ar, enquanto os jovens avançavam na direção da sala de baile, como se fossem levados por uma força invisível. No centro da sala, avistaram uma figura sombria, vestida em um traje antigo e espectral, que parecia flutuar no ar como se fosse uma aparição. A figura se aproximou lentamente, revelando um rosto pálido e cadavérico adornado por uma máscara de porcelana, que brilhava na luz das velas. Uma voz sussurrante ecoou pela sala, convidando os jovens a se juntarem ao baile fantasma que estava prestes a começar. Sem saberem como, os jovens se viram envolvidos por uma dança macabra, rodopiando ao som de uma música enlouquecedora, que os hipnotizava e os fazia perder a noção do tempo. As paredes da sala de baile pareciam se distorcer, revelando um cenário sombrio e grotesco, onde sombras dançavam e riam de forma estridente. A cada passo dado naquela pista de dança sinistra, os jovens sentiam como se estivessem sendo sugados para um abismo sem fim, onde a realidade se confundia com pesadelos insondáveis. As máscaras dos convidados do baile fantasma pareciam ganhar vida própria, transformando-se em rostos distorcidos e assombrados, que sussurravam segredos obscuros e profecias funestas. Os jovens perceberam, tarde demais, que estavam presos naquela dança sem fim, condenados a vagar eternamente na Mansão dos Pavoridos como espectros atormentados por um passado obscuro e uma lenda maldita. As velas se apagaram de repente, mergulhando a sala de baile em trevas absolutas, onde gemidos e risadas malignas ecoavam pela mansão. Os corações dos jovens pulsavam de pavor, enquanto tentavam desesperadamente encontrar uma saída daquela espiral de horror em que haviam se envolvido. As sombras se contorciam ao redor deles, transformando-se em entidades monstruosas, que pareciam famintas por suas almas jovens e inocentes. De repente, uma luz cintilante surgiu no horizonte, como se fosse a última esperança daqueles jovens perdidos na escuridão da Mansão dos Pavoridos. Uma voz suave e melodiosa ecoou pela sala de baile, rompendo o encanto maligno que os aprisionava. Os jovens se viram envoltos por uma aura radiante, que os guiou para fora da mansão assombrada, enquanto o eco de risadas e gemidos se desvanecia ao longe. A aurora surgia no horizonte, trazendo consigo a promessa de um novo dia, e o fim do pesadelo que haviam vivido naquela noite fatídica. Ao alcançarem a segurança do lado de fora da Mansão dos Pavoridos, os jovens olharam para trás, e viram a mansão desmoronando diante de seus olhos, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Sabiam que a lenda do baile fantasma havia chegado ao seu fim, mas as memórias daquela noite assombrada permaneceriam para sempre em suas mentes, lembrando-os das forças sombrias que espreitam nos recantos mais profundos da alma humana. E assim, a Mansão dos Pavoridos se tornou apenas uma lembrança distante, um conto macabro contado pelas almas corajosas que ousaram desafiar o destino e enfrentar o mal que habitava naquelas paredes antigas. O baile fantasma foi encerrado, mas a lenda perduraria através dos séculos, ecoando nas sombras da noite e assombrando os sonhos daqueles que ousassem desafiar o desconhecido. Os jovens exaustos se abraçaram, aliviados por finalmente estarem longe da mansão amaldiçoada. O ar puro da noite os envolvia, trazendo consigo uma sensação de liberdade que há muito havia sido sufocada pelas trevas daquela casa sinistra. Cada um deles carregava consigo as marcas daquela terrível experiência, mas sabiam que haviam sobrevivido a algo muito além do que podiam compreender.
Enquanto observavam a mansão se desfazendo diante de seus olhos, uma mistura de emoções tomou conta deles: alívio, medo, tristeza e gratidão por estarem vivos. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som distante de pedras caindo e madeira se partindo, criando uma sinfonia estranha e assustadora, que parecia celebrar o fim daquele terror. Eles sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas após aquela noite fatídica. Cada sombra, cada suspiro, cada passo furtivo os lembraria da presença do mal que haviam testemunhado naquela mansão. Mas, ao mesmo tempo, sentiam-se mais próximos uns dos outros, unidos por uma experiência compartilhada, que os ligaria para sempre, como guerreiros que voltam de uma batalha vitoriosa. Enquanto o último vestígio da mansão desaparecia no ar, um vento frio soprava entre as árvores, como se a natureza mesma estivesse testemunhando o desfecho daquela saga sombria. Os jovens sabiam que não seriam os últimos a ouvir falar da mansão dos Pavoridos, que sua história ecoaria através das gerações, alimentando o folclore e os pesadelos daqueles que ousassem desafiar o desconhecido. E assim, com passos hesitantes, eles se afastaram daquelas ruínas desaparecidas, levando consigo as memórias daquela noite aterrorizante. Enquanto caminhavam em direção à luz incerta da lua, sabiam que haviam enfrentado algo além da compreensão humana, algo que os marcaria para sempre, não apenas em seus pensamentos, mas também em seus corações. E assim termina a história da Mansão dos Pavoridos, um lugar onde o medo reinava supremo, mas que foi desafiado por jovens corajosos em uma batalha contra as forças do mal. Que a lenda perdure, lembrando a todos que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados, esperando por aqueles que se atrevem a explorar seus segredos mais profundos. Enquanto os jovens se afastavam da mansão desaparecida, o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de seus passos ecoando na estrada vazia. A lua brilhava no céu, iluminando seu caminho incerto, enquanto eles trocavam olhares carregados de significado. Cada um deles carregava consigo as cicatrizes daquela terrível experiência, mas também a sensação de terem sobrevivido a algo que desafiava a lógica e a razão. Sentiam-se ligados uns aos outros de uma maneira profunda, como camaradas que compartilharam um fardo insuportável, e emergiram mais fortes do outro lado. Enquanto continuavam caminhando, uma sensação de alívio misturada com melancolia se instalou em seus corações. Sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas após o que haviam enfrentado naquela noite fatídica. As sombras dançavam ao seu redor, lembrando-os da fragilidade da existência e da presença constante do mal no mundo. Mas apesar de tudo, encontraram consolo na amizade e na coragem uns dos outros. Sabiam que estariam sempre unidos por aqueles momentos de terror e bravura, formando um laço que resistiria ao teste do tempo e das adversidades futuras. À medida que a mansão desapareceu completamente da vista, um sentimento de libertação os envolveu, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Ainda havia muito a processar, muito medo a superar, mas agora sabiam que podiam enfrentar o desconhecido juntos, armados com a experiência que os uniu de maneira indelével. Enquanto a noite avançava e o horizonte se tingia de tons pálidos de alvorecer, os jovens continuaram sua jornada em direção a um futuro incerto, mas agora fortalecidos pela coragem que descobriram dentro de si mesmos na Mansão dos Pavoridos. Sabiam que aquela era apenas uma página virada em suas vidas, mas uma página que deixaria marcas profundas em suas almas, lembrando-lhes para sempre da fragilidade da luz diante das sombras. E assim, com o sol surgindo no horizonte, os jovens seguiram em frente, deixando para trás a mansão enigmática e sua maldição. O que os aguardava no futuro era incerto, mas eles enfrentariam cada desafio com a mesma determinação e união, que os ajudaram a sobreviver à noite mais assustadora de suas vidas. E assim, a lenda da Mansão dos Pavoridos se espalharia como um fogo ardente, inspirando curiosidade e temor naqueles que ouviam falar dela. Mas para aqueles que a enfrentaram de frente, a mansão permaneceria como um lembrete constante do poder da coragem e da amizade, em face do mal mais obscuro. E assim, a história dos jovens corajosos que desafiaram a escuridão e emergiram mais fortes de suas sombras prosseguiria, ecoando por gerações como um testemunho da capacidade humana de resistir e superar até mesmo os pesadelos mais terríveis.